em 196 países do mundo, apenas um. Naquele momento, no estúdio da BBC, o mundo inteiro emudeceu. Apresentador, plateia, ninguém conseguia emitir uma única palavra. Não havia aplausos, nem risos, nem objeções. Apenas um silêncio pesado e denso pairava no ar. A tela não exibia uma guerra ou um desastre. Não havia armas nem violência, nem mesmo uma trilha sonora comovente. O que se via era um dia perfeitamente comum no Brasil. Pessoas atravessando uma avenida caótica, uma ambulância rasgando um congestionamento, passageiros se espremendo em uma plataforma de trem, um trabalhador humilde abordando um turista desesperado. Nada daquilo era extraordinário, e ainda assim, pessoas do mundo todo perderam a fala. Por quê? Porque a rotina aparentemente desordenada do Brasil era capaz de abalar tão profundamente o coração humano. Porque o silêncio veio antes da admiração. Alguém disse, é assustador. Um país de caos e desorganização. Mas outro contrapôs, eu nunca vi uma sociedade capaz de se mover pelos outros dessa maneira. A mesma imagem, duas interpretações diametralmente opostas. Mas todos, sem exceção, perceberam algo. Aquilo não era uma questão de gostar ou não gostar. Era um questionamento sobre o seu próprio modo de vida. Se você estivesse assistindo aquelas cenas, como se sentiria? Você veria o calor humano? Ou veria apenas o perigo? Talvez você se lembrasse do cotidiano do seu próprio país e sentisse um pequeno, mas incômodo, desconforto no fundo do peito. Esta história não existe para exaltar o Brasil. E muito menos para criticar qualquer outra nação. É um registro silencioso que revela porque um ser humano é capaz de dar um passo para trás pelo bem de um estranho. Porque ele age sem esperar nada em troca. A razão por trás daquele silêncio inicial e a resposta serena que permanece no final. Quando você a compreender, eu garanto, você nunca mais verá o seu próprio dia a dia com os mesmos olhos. Tudo começou não com aplausos ou aclamações, mas com um silêncio profundo e absoluto. No estúdio da BBC, a plateia, composta por pessoas de diversas partes do globo, estava petrificada. Ninguém ousava falar. O próprio apresentador mantinha seu olhar fixo na tela, incapaz de desviá-lo. A câmera passeava lentamente pelos rostos na plateia, surpresa, confusão, incredulidade. Uma mistura de emoções tão complexa que era impossível nomeá-la. O ar estava carregado de um sentimento para o qual ainda não existia palavra. O título do programa era enganosamente simples, um olhar sobre o cotidiano do Brasil. Apenas isso. Sem promessas de polêmica, sem teazeres exagerados. Então, por que o estúdio estava congelado daquela forma? Os telespectadores em casa ainda não sabiam de nada, mas uma coisa era evidente para todos os presentes: aquele silêncio não era um acidente. O apresentador, sem consultar suas anotações, fez uma longa pausa antes de finalmente abrir a boca. O que vocês verão a seguir, disse ele com uma voz estranhamente calma e deliberada, não é uma filmagem especial. A maneira como ele falou sugeria que sabia perfeitamente que as cenas seguintes provocariam algo muito além de aplausos ou críticas. As primeiras imagens eram de uma beleza serena, quase clichê, recortes do Brasil que o mundo conhecia. O Cristo Redentor abraçando o Rio de Janeiro, as dunas imaculadas dos Lençóis Maranhenses, o verde avassalador da Amazônia, as águas majestosas de Foz do Iguaçu. Eram paisagens que todos já tinham visto inúmeras vezes em programas de turismo. Por um instante, os rostos da plateia relaxaram. Que país lindo, alguns devem ter pensado. Mas esse alívio não durou muito. No momento em que a imagem mudou, a atmosfera do estúdio se transformou. A tela agora exibia a Avenida Paulista, em São Paulo, em plena hora do rush. No instante em que o sinal abriu para os pedestres, um oceano de pessoas começou a se mover simultaneamente, vindo de todas as direções. Uma onda humana, um fluxo de corpos, a personificação do caos urbano. A sobrecarga de informação foi tão intensa que vários espectadores prenderam a respiração sem perceber. Mas no segundo seguinte, uma estranha sensação tomou conta de todos. Ninguém se esbarrava. Sem fazer qualquer gesto brusco para desviar, as pessoas simplesmente não se tocavam.
Ninguém parava de repente, ninguém se irritava. Cada um apenas seguia seu caminho, resoluto, em meio àquela correnteza humana. Alguém sussurrou, quase inaudivelmente, inacreditável. A palavra ecoou o sentimento de todos no estúdio. Centenas de pessoas atravessando uma avenida como se tivessem ensaiado uma coreografia complexa. Não era a marcha de um exército, nem um movimento controlado por máquinas. E ainda assim a ordem, ou melhor, a harmonia, não era quebrada. Havia até mesmo uma estranha e silenciosa beleza naquilo. O apresentador não interveio. Não deu explicações. Apenas deixou as imagens fluírem. E foi esse silêncio que paradoxalmente mais inquietou o público. O que é isso? Uma regra? Educação? Ou algo completamente diferente? A maioria dos espectadores ainda não havia percebido que aquela cena da avenida era o primeiro elo de uma corrente que os levaria à passagem de uma ambulância, a atos de solidariedade durante um desastre e a gestos de cuidado com desconhecidos. E que aquele silêncio inicial era, na verdade, o começo da grande pergunta que o programa inteiro se propunha fazer. Finalmente o apresentador falou. Isto não é um evento. Não é um treinamento. Ele fez uma pausa dramática. Este é apenas um dia comum no Brasil. No momento em que suas palavras pousaram no estúdio, o silêncio se tornou ainda mais profundo. Ninguém aplaudiu. Ninguém discordou. Mas pessoas do mundo todo, em algum lugar dentro de si, começavam a compartilhar a mesma pergunta: por que isso é o cotidiano? A resposta ainda não havia sido dada. Mas naquele instante a narrativa havia cruzado um ponto sem retorno. Enquanto o silêncio no estúdio ainda não havia se dissipado por completo, a filmagem avançou para a cena seguinte. O apresentador optou por não dar mais explicações, concedendo ao público tempo para absorver aquela estranha sensação por conta própria. Novamente, a tela mostrou paisagens brasileiras mais serenas. As ladeiras de paralelepípedos de Olinda, um rio tranquilo cortando uma cidadezinha do Pantanal, as luzes suaves se acendendo em um mercado ao entardecer em Belém do Pará. Eram cenas acolhedoras, como as de um folheto de viagem. A expressão da plateia suavizou um pouco. Sem dúvida, muitos pensaram novamente: é um país lindo. O programa deliberadamente oferecia um momento de respiro. Mas era uma calmaria planejada. O apresentador começou a falar com a voz baixa. Muitos países descrevem o Brasil como uma nação acolhedora, vibrante e cheia de vida. Mas isso é o resultado, não a razão. Ao ouvir isso, alguns espectadores se ajeitaram em suas cadeiras. Resultado, não a razão. Eles sentiram, instintivamente, que o verdadeiro tema estava prestes a começar. A imagem seguinte mostrava um bairro residencial de classe média no Rio de Janeiro. Nenhum ponto turístico, apenas uma rua tranquila numa manhã de escola. Crianças de uniforme e mochila nas costas paravam diante de um sinal de pedestres, esperando, mesmo sem ninguém estar olhando. Era óbvio para qualquer um que não vinha carro algum. Mesmo assim, ninguém atravessou correndo. Por que esperar? Não era porque alguém estava vigiando, nem por medo de uma punição. A pergunta ficou no ar, enquanto a câmera continuava a registrar. Um homem parou sua bicicleta em frente a uma padaria. Entrou para comprar pão sem se preocupar em trancá-la com um cadeado. Dentro da loja, ninguém sequer olhou para a bicicleta. Não havia um número excessivo de câmeras de segurança. E, no entanto, não havia uma atmosfera de insegurança. Um riso baixo escapou de alguém na plateia. Isso é mesmo possível? Não é uma encenação? Como se lesse os pensamentos de todos, o apresentador acrescentou: todas estas imagens foram gravadas sem qualquer aviso prévio. Nenhuma das pessoas que vocês veem recebeu instruções. Em outras palavras, não é atuação. Não é uma construção. É apenas a realidade, como ela é. Naquele momento, a atmosfera do estúdio mudou de novo. As pessoas não estavam mais maravilhadas com a beleza. Estavam intrigadas porque não conseguiam ver a razão pela qual aquela harmonia social funcionava. O apresentador continuou.
No Brasil, os momentos em que nada de extraordinário acontece são muito mais longos do que os momentos em que algo grandioso ocorre. Nós decidimos focar nossa atenção em como as pessoas se comportam durante esses momentos de nada. O público ainda não sabia que cada um daqueles pequenos atos, esperar no sinal, não mexer na bicicleta alheia, se conectaria naturalmente com a passagem da ambulância e a ordem em meio ao desastre. Que não era uma virtude que aparecia em momentos especiais, mas o acúmulo de gestos banais do dia a dia que moldava as ações futuras. A beleza não era um enfeite nem uma introdução. Era a base silenciosa de tudo que viria a seguir. E antes de introduzir a próxima cena, o apresentador fez uma pequena pausa e disse: "O que vem a seguir pode ser ainda mais difícil de compreender." Aquela frase plantou uma semente de tensão no peito de cada espectador. Porque eles já estavam achando tudo aquilo muito difícil de compreender. A tela voltou a mostrar aquela mesma avenida caótica. Um cruzamento no coração de uma metrópole brasileira, conhecido como um dos mais movimentados do mundo. Dia e noite, o fluxo de pessoas é incessante. Embora seja um ponto conhecido, a maioria das pessoas ali não eram turistas, eram apenas cidadãos comuns, indo para o trabalho, voltando para casa. O sinal de pedestres mudou de vermelho para verde. Naquele instante, ondas de gente começaram a se mover de todas as direções. Mas novamente não houve explicação. O apresentador permaneceu em silêncio, deixando a imagem falar por si. A plateia forçou a vista. Alguém andava mais rápido. Outro parava por um segundo. Havia pessoas carregando sacolas pesadas, outras caminhando com os olhos fixos no celular. As condições eram desiguais. O movimento unificado seria impossível. E ainda assim, ninguém se esbarrava. Ninguém sequer fazia menção de desviar o corpo. Era como se todos lessem o fluxo do ar, ajustando suas rotas naturalmente. Uma pessoa na plateia não se conteve e exclamou: "Como eles desviam?" A pergunta era a mesma que todos ali se faziam em silêncio. Foi então que o apresentador interveio pela primeira vez. No Brasil, é comum as pessoas lerem inconscientemente a direção que o outro pretende seguir. Muitos pensam que é mais rápido você mesmo se mover um pouco do que esperar que o outro ceda a passagem. Poucos ficaram satisfeitos com a explicação. Inconscientemente era uma palavra que parecia explicar tudo, mas na verdade não explicava nada. A imagem mudou para a câmera lenta. Uma pessoa dava um passo para a direita, outra diminuía a velocidade por meio segundo, uma terceira erguia o olhar e em um instante, mapeava todo o ambiente ao seu redor. Ninguém deu um sinal. Ninguém deu uma ordem. E no entanto, visto como um todo, o movimento era surpreendentemente fluido. Nesse momento, um membro da plateia comentou, em tom de brincadeira: "Parece que são treinados." Um riso baixo e nervoso percorreu o estúdio. Mas o apresentador balançou a cabeça negativamente. Não. No Brasil não existem aulas para ensinar a atravessar a rua. Não há um teste para provar que você sabe fazer isso. Então, como eles conseguem? A pergunta, embora não verbalizada, estava nos lábios de todos. O apresentador continuou, escolhendo as palavras com cuidado. No Brasil, não atrapalhar o caminho do outro é considerado uma forma de respeito, um jeito de ser. A sensação de que se você ceder um pouco, o todo flui sem interrupções, é algo que se aprende naturalmente no dia a dia. O clima no estúdio ficou um pouco mais pesado. Não era admiração, mas a atenção de quem se esforça para entender. Alguém sussurrou: "Mas isso não significa não ter liberdade?" A frase se dissolveu no ar, sem que ninguém a pegasse. O público ainda não sabia que aquela pequena seção de espaço na avenida se conectaria mais tarde a uma cena que decidiria o destino de uma vida. Que o que eles estavam vendo não era a ordem, mas o acúmulo de escolhas. O apresentador concluiu, em voz baixa: "Aqui, ninguém é o protagonista. E é exatamente por isso que ninguém fica para trás." Suas palavras eram uma porta silenciosa para a cena que estava prestes a ser revelada. Quando as imagens da avenida desapareceram suavemente, a tela mudou abruptamente para um cenário diferente. Uma grande via expressa de uma metrópole brasileira no final da tarde. A fila de carros mal se movia.
As luzes de freio vermelhas se estendiam até o horizonte, uma situação em que qualquer um teria o direito de se sentir irritado. A plateia do estúdio estava acostumada com aquela visão. Congestionamentos existem em todos os países. Não era nada de especial. Mas no instante seguinte, essa percepção foi destruída. Ao longe, um som começou a se fazer ouvir. A sirene de uma ambulância do SAMU. À medida que o som se aproximava, uma pequena mudança começou a ocorrer na tela. Um carro, depois outro e mais outro começaram a virar levemente o volante, encostando na beira da pista. Não eram grandes movimentos. Apenas alguns centímetros, o suficiente para criar um espaço mínimo. Ninguém buzinava. Ninguém tentava cortar caminho à força. Apenas abriam espaço na medida do possível. Logo, um corredor estreito se formou organicamente e por ele, a ambulância deslizou como se flutuasse. Um suspiro coletivo e audível foi ouvido no estúdio. Isso não é um acidente, foi o pensamento que passou pela cabeça de todos. Um dos espectadores exclamou, inacreditável. Ninguém está dando ordens. O apresentador complementou imediatamente, não há um policial guiando o trânsito. Eles não estão se comunicando por rádio. A cena foi mostrada de outro ângulo. A ambulância se aproximando por trás. O motorista que a percebe simplesmente encosta seu carro, sem precisar sinalizar para o veículo de trás. Era como se existisse um código invisível. Foi quando uma risada nervosa surgiu no estúdio. Com certeza eles aprendem a fazer isso na autoescola. Foi um comentário em tom de piada, mas não foi suficiente para aliviar a tensão. O apresentador negou na mesma hora. Não, as provas de direção no Brasil não incluem esse tipo de manobra coordenada. O silêncio voltou a cair sobre a plateia. Então, como eles conseguem? Todos chegaram à mesma pergunta. O apresentador começou a explicar com a voz calma. No momento em que ouvem a sirene, os brasileiros pensam, se eu me mover um pouco, a vida de alguém pode ser salva. Não é uma obrigação, nem uma ordem. Não há multa para quem não o faz. É simplesmente uma escolha. Uma pessoa encosta. A do lado encosta também. A soma desses gestos resulta no nascimento de um caminho. A plateia teve dificuldade para processar a explicação. A lógica de priorizar uma vida era compreensível. Mas a razão pela qual eles agiam com tanta convicção, sem hesitação, ainda era um mistério. O apresentador, então, lançou uma pergunta direta. No país de vocês, quando uma ambulância se aproxima, o caminho se abre com essa mesma naturalidade? Ninguém respondeu de imediato. Na mente de cada um, surgiam as imagens de suas próprias cidades. O público ainda não sabia que aquela coordenação silenciosa nascia da mesma raiz que os atos de solidariedade no desastre e a ajuda a estranhos. Que aquilo não demonstrava a disciplina dos brasileiros, mas sim a sua atitude perante a vida. Depois que a ambulância desapareceu no horizonte da tela, o silêncio no estúdio perdurou por mais um tempo. E era um silêncio que prenunciava o conflito que estava por vir. Assim que o vídeo da ambulância terminou, a atmosfera no estúdio mudou visivelmente. A surpresa e a admiração de antes deram lugar a uma tensão crescente. Todos sentiam um impulso de falar algo, mas engoliam as palavras. Quem quebrou o silêncio foi um homem na plateia. Um norte-americano, que não fez a menor questão de esconder seu ceticismo. Eu não estou nem um pouco impressionado, disse ele, com a voz carregada de desdém. Na verdade, acho isso preocupante. É o caos. É a prova de um sistema falido. Depende do improviso, não de regras. Mostra um país perigoso e desorganizado, onde os cidadãos precisam fazer o trabalho que o governo não faz. O ar no estúdio congelou instantaneamente. Ele continuou, impassível, alguém se move, e todos os outros o seguem cegamente. Eles não pensam por si mesmos, apenas reagem ao que está ao redor. Isso não é liberdade, é o comportamento de um rebanho. É sufocante. As palavras eram afiadas, sem hesitação. Não era uma provocação vazia, mas uma opinião honesta, nascida de sua própria visão de mundo. Vários espectadores desviaram o olhar.
Alguns queriam retrucar, mas ninguém falou. O apresentador também não o refutou de imediato. Ele fez uma pausa e então perguntou calmamente: então, no seu país, quando uma ambulância se aproxima, como as pessoas agem? O senhor pode afirmar que uma decisão melhor seria tomada ali? O homem respondeu sem pestanejar. É claro. Nós temos sistemas. Temos regras. Nós pensamos. Cedemos a passagem quando é necessário, é óbvio. Mas é feito com ordem. Não houve aplausos nem risos. A discussão havia se tornado emocional demais. O apresentador escolheu não ir mais fundo. Ele sabia que o objetivo do programa não era vencer um debate. Mas a atmosfera permaneceu pesada. A compreensão e a rejeição haviam se dividido em dois campos claros. Foi então que, de outro assento, uma voz mais contida se ergueu. Posso contar uma experiência minha? Era uma senhora alemã. Seu tom era tranquilo, mas cada palavra carregava um peso enorme. Ela começou a contar sobre uma viagem que fez com a família ao Brasil. Em uma rua de Salvador, seu marido subitamente teve um ataque cardíaco. Ela não falava português e não sabia como pedir ajuda. Naquele momento, um grupo de brasileiros que passava por ali se aproximou. Alguém chamou o SAMU, outro correu para buscar água, um terceiro começou a abanar seu marido, enquanto uma mulher a abraçava e dizia palavras de conforto que ela não entendia, mas sentia. Não houve troca de palavras para dividir tarefas, ela disse. Mas eles agiram sem hesitação. Eram como um time invisível. Ela fez uma pausa com a voz embargada. Meu marido foi levado ao hospital e sobreviveu. Dias depois, meu neto viu uma ambulância passar e me disse: vovó, o vovô só está vivo porque ele estava no Brasil, não é? No momento em que ela terminou de falar, a tensão no estúdio diminuiu um pouco. A voz da crítica não havia desaparecido, mas uma outra realidade havia sido colocada na mesa. O apresentador não tentou tirar uma conclusão da história. Apenas comentou: não precisamos decidir qual dessas duas opiniões está correta. O importante é observar o que cada sociedade valoriza ao agir. Os espectadores começavam a entender. Aquele programa não era apenas para elogiar o Brasil. Era um espelho que refletia, silenciosamente, a imagem de suas próprias sociedades. E esse espelho, na cena seguinte, os confrontaria de uma forma ainda mais inescapável. Logo após a atmosfera do estúdio ter se abrandado, o apresentador introduziu o próximo vídeo. Desta vez, não era uma rua ou um cruzamento, mas uma situação mais íntima, em que as pessoas se encontravam face a face. A tela mostrou um jovem casal grego recém-casados, em sua primeira visita ao Brasil. Eram turistas comuns, passeando pelo Rio de Janeiro. A esposa, Eleni, estava encantada com o movimento de um mercado de rua. Sorridente, ela carregava sacolas, tirava fotos, mergulhada na atmosfera de um país estrangeiro. Mas, em um determinado momento, sua expressão mudou completamente. Seu celular não estava mais lá. A sensação do aparelho no bolso de trás da calça havia desaparecido. Ela empalideceu e olhou para o marido. O celular era caro e continha todas as suas fotos e contatos. Perder algo assim durante uma viagem era mais do que um inconveniente. Fui roubada foi seu primeiro pensamento. Suas pernas fraquejaram. Foi quando um homem brasileiro se aproximou. Tinha cerca de 50 anos, um vendedor de água de cocô, com a pele queimada de sol. Com um tom de voz natural, ele perguntou: tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ao ouvir a história, o homem não hesitou. Começou a procurar junto com eles. Ele verificou barraca por barraca, refez o caminho que eles haviam percorrido, parando a cada instante para olhar ao redor. Ele agia com uma seriedade como se o problema fosse seu. Depois de um tempo, o vendedor perguntou: vocês não foram ao banheiro em algum lugar? Eleni se lembrou. De fato, ela havia usado um banheiro público no caminho. Eles correram para lá, mas havia uma fila. Com o peito apertado de ansiedade, o vendedor brasileiro se adiantou, explicou a situação para as pessoas na fila e, com educação, pediu se eles poderiam entrar primeiro. Ninguém fez cara feia.
Pelo contrário, as pessoas abriram caminho dizendo, claro, pode ir, mas o celular não estava no banheiro. Eleni desabou. Não tem mais jeito, pensou ela. Naquele momento, o vendedor teve outra ideia. Vamos ao posto de achados e perdidos da Guarda Municipal. Honestamente, o casal não tinha mais esperança. Mesmo assim, seguiram-no. E as palavras que ouviram lá fizeram Eleni duvidar de seus próprios ouvidos. Sim, um celular foi entregue aqui. Era o dela. E dentro da capinha, todo o dinheiro que guardava ali ainda estava intacto. No vídeo, Eleni balançava a cabeça repetidamente. Inacreditável. É como mágica, dizia ela. Ela perguntou ao vendedor, por que você fez tudo isso por nós? Você não ganhou nada com isso. O homem sorriu, um pouco sem graça. Se vejo alguém com problema, eu ajudo. Acho que isso é o normal. A frase não tinha ênfase nem exagero. E foi por isso que soou tão poderosa. A plateia assistia em silêncio. Todos começavam a perceber. Aquilo não era um milagre, nem uma coincidência. O apresentador acrescentou apenas uma frase: no Brasil, a taxa de devolução de objetos perdidos é alta. E isso não pode ser explicado apenas pelas leis. Os espectadores relembraram as cenas que tinham visto até então. O movimento no cruzamento, a passagem da ambulância, a ajuda a uma turista desconhecida. Os pontos que antes pareciam isolados começavam a se conectar. E no vídeo seguinte, essa conexão se tornaria ainda mais forte e profunda. O vídeo que se seguiu mudou a atmosfera do estúdio em um instante. A data que apareceu na tela fez com que muitas pessoas prendessem a respiração: as enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. O dia em que o Brasil viu parte de seu território ser engolido pela água. O chão tremendo, as casas desabando, a enchente arrastando cidades inteiras. Eram cenas que todos prefeririam não ver. Diante da fúria da natureza, o ser humano é impotente. Até aqui a história é a mesma em qualquer lugar do mundo. Mas a filmagem não parou aí. O que se viu a seguir foram cenas dos abrigos improvisados. A distribuição de alimentos, a entrega de cobertores. Não havia gritos nem disputas. As pessoas esperavam em silêncio, e ao receberem os mantimentos, agradeciam com um aceno de cabeça. A palavra obrigado era ouvida repetidas vezes. A plateia estava perplexa. O senso comum diz que é em situações extremas que a verdadeira natureza humana se revela. Mas as imagens diante deles contradiziam essa lógica. O apresentador explicou, com a voz neutra. Isso não aconteceu em uma cidade específica. Não houve uma ordem de um líder para que agissem assim. As imagens continuaram. Uma cidade sem energia elétrica, na escuridão total, onde vizinhos compartilhavam as lanternas. Vozes de pessoas que, mesmo tremendo de frio, perguntavam se o outro estava bem. Depoimentos de voluntários estrangeiros foram mostrados. Eu já estive em muitas zonas de desastre pelo mundo, mas um lugar onde não vi saques nem caos foi aqui. Pelo contrário, fomos nós que nos sentimos fortalecidos por eles. A frase ecoou no silêncio do estúdio. A tela, então, cortou para o depoimento de um estudante argentino que estava no Brasil na época. Ele contou que assistia às notícias pela TV. Todos diziam, estamos juntos, vai ficar tudo bem. Eu simplesmente não conseguia entender. No meio do medo, pensar nos outros antes de si mesmo, eu nunca tinha visto uma cena como aquela. O apresentador, então, lançou a pergunta: por que o caos não se instalou no Brasil? A resposta não foi dada. Mas os espectadores começavam a perceber. O passo para o lado no cruzamento, o espaço para a ambulância, a ajuda a um desconhecido, nada daquilo havia sido preparado para uma emergência. Eram apenas as escolhas repetidas no dia a dia que, em um momento extremo, tomaram forma. O desastre não mudou os brasileiros. Ele revelou ao mundo que eles sempre valorizaram. Quando o vídeo terminou, o estúdio foi envolvido por um silêncio completo. Todos entenderam que aquilo não poderia ser descrito com palavras simples. Mas a história ainda não havia acabado. A ação de um brasileiro, em meio àquele extremo, seria contada no próximo segmento.
Mesmo depois que as imagens do desastre desapareceram, o silêncio no estúdio persistiu. Todos procuravam as palavras certas, mas intuíam que aquele não era um assunto para ser resumido em um comentário rápido. Em meio à quietude, o apresentador introduziu o próximo vídeo. Desta vez, não se tratava de números ou estatísticas, mas da ação de um único homem. O cenário era uma cidade costeira de Santa Catarina, em um dia em que um ciclone extratropical fez o alerta de evacuação soar. A filmagem, feita por uma câmera de segurança, mostrava uma pequena fábrica de conservas. Dentro do prédio, o pânico começava a se instalar. Do lado de fora, o som do vento já era assustador. A câmera focou em um homem, o gerente da fábrica, chamado Fernando. Ele não gritava. Não corria. Ele simplesmente se dirigiu aos jovens aprendizes, muitos deles haitianos e venezuelanos, e deu uma ordem clara: para o lugar alto. Agora. Os jovens, com a barreira do idioma e paralisados pelo medo, não se moviam. Mas Fernando olhou nos olhos de cada um, tocou em seus ombros e os guiou para fora. A câmera o registrou na retaguarda do grupo. Depois de se certificar de que todos haviam saído, Fernando parou por um instante. Ele olhou de volta para o prédio. Talvez estivesse preocupado com seus documentos, ou com algum outro funcionário. Ele voltou sozinho para dentro. Depois disso, Fernando não retornou. Foi atingido pelos destroços e perdeu a vida. A tensão no estúdio era quase palpável. Chamar aquilo de tragédia não era suficiente. Mas a filmagem não terminou aí. O que se viu em seguida foi o depoimento de um dos jovens imigrantes que foram salvos. Com a voz embargada, ele disse: "Nós estamos vivos por causa do Senhor Fernando. Se não fosse por ele, nenhum de nós teria sobrevivido." Ele fez uma pausa, engolindo o choro, e continuou: "Eu entendi que o senso de responsabilidade do brasileiro é isso." Aquelas palavras, ditas em voz baixa, ressoaram com força no estúdio. É fácil chamar de herói alguém que sacrifica a própria vida para salvar outros. Mas a ação de Fernando não teve nada de heroica ou teatral. Ele apenas fez o que achava que deveria ser feito. Foi só isso. O apresentador, então, acrescentou um fato importante. Essa história teve grande repercussão nos países de origem desses jovens. Naquela época, na internet, não eram poucas as vozes que criticavam o Brasil. Mas, à medida que essa história se espalhou, o clima começou a mudar. "Como podemos odiar um país que tem gente assim?" foi um dos comentários que viralizaram. A relação entre países não muda facilmente. Mas a ação de uma única pessoa pode tocar o coração de muitas outras. O vídeo continuou. Mostrava uma estação de metrô onde, por uma falha técnica, a circulação estava interrompida. Imagens de pessoas esperando por horas em uma fila. Ninguém reclamava, ninguém furava a fila, todos esperavam em silêncio para não atrapalhar os outros. Um outro estudante estrangeiro, que presenciou a cena, comentou: "Nossos países se tornaram ricos." Mas é nesse tipo de comportamento que a verdadeira maturidade de uma sociedade se revela. A atmosfera no estúdio começou a mudar aos poucos. Não era mais rejeição, nem admiração cega. Algo próximo da compreensão começava a se espalhar silenciosamente. Os espectadores percebiam que o cotidiano do Brasil não existia apenas para os brasileiros. Ele deixava marcas profundas na vida de pessoas de outras nações. E esse mesmo cotidiano, agora de uma outra forma, surpreenderia o mundo mais uma vez. Quando as imagens voltaram a ser exibidas no estúdio, a atmosfera já era completamente diferente da inicial. A surpresa e a hostilidade haviam desaparecido, e a maioria da plateia agora observava a tela em silêncio. Eles tentavam compreender. Não apenas se emocionar, mas buscar a raiz daquelas ações. O que se via não era uma cena de um evento especial. Era um restaurante, o interior de um vagão de metrô na hora do rush, o guichê de um banco. Paisagens extremamente comuns do Japão ops, do Brasil. Em um restaurante, um garçom se agachava para ficar no mesmo nível dos olhos do cliente ao anotar o pedido. Sem pressa, mas sem lentidão. Ele escolhia as palavras com cuidado, observando a reação do outro.
Em outra cena, a câmera mostrava uma feira de rua em um dia de chuva. Ao entregar um produto, o feirante envolvia a sacola de papel em um plástico transparente para não molhar. Não era um serviço cobrado. Ninguém havia pedido. Ele apenas sabia que, daquela forma, o cliente não teria problemas. Alguém na plateia sussurrou: "Como eles conseguem pensar em tudo isso?" O vídeo continuou. Na catraca de uma estação, um idoso se atrapalha com o bilhete. Um funcionário imediatamente se aproxima e, de pé ao seu lado, explica com calma sem apressá-lo. As pessoas na fila atrás dele não demonstram irritação. Apenas esperam. O apresentador então falou: "No Brasil, ajudar alguém não é visto como uma tarefa especial. É encarado como uma posição que qualquer um pode ocupar a qualquer momento." A plateia refletiu sobre aquelas palavras. Aquele que ajuda e aquele que é ajudado não têm papéis fixos. Quem ajuda hoje pode ser ajudado amanhã. É por isso que não há hierarquia, nem a expectativa de uma recompensa. Em outra imagem, um turista estrangeiro recebe um copo d'água em um restaurante. Ele fica surpreso ao saber que é de graça. Não conseguia acreditar que um atendimento tão atencioso não tivesse um custo adicional. O apresentador sorriu levemente e contou uma experiência pessoal. Uma vez, tentei dar uma gorjeta no Brasil como forma de agradecimento. Mas a pessoa me disse com um sorriso: "Sua satisfação é o meu pagamento, ponto." Um murmúrio se espalhou pelo estúdio. O orgulho, não o dinheiro. Aos poucos, essa mentalidade começava a ser compreendida. E novamente as imagens de uma estação. A plataforma na hora do rush, com pessoas formando filas informais, sem empurrar, sem cortar caminho. Quando o trem chega, ninguém entra imediatamente. Primeiro esperam as pessoas saírem. Não há um funcionário gritando ordens, nem leis que obriguem a isso. E, no entanto, esse movimento se repete todos os dias. Nesse momento, o espectador norte-americano cético falou de novo: "Eles estão apenas seguindo o que os outros fazem." É a prova de que não pensam por si mesmos. A atenção voltou ao estúdio. Mas o apresentador não retrucou. Em vez disso, apontou para a tela. "Por favor, assista até o final." A câmera agora mostrava o interior do trem. As pessoas estavam em pé em silêncio, evitando conversas altas, atentas ao espaço ao redor. Ninguém falava ao telefone. Se alguém parecia cansado, um lugar para sentar se abria naturalmente. Não havia ordens nem coação. Havia apenas a consciência de como a sua própria ação afetava os outros. E foi aí que o público finalmente entendeu. Todas as ações que eles haviam visto não aconteciam porque alguém estava obedecendo a uma ordem. Pelo contrário. A harmonia nascia porque todos tentavam assumir o papel de apoiar o outro. O passo no cruzamento, os centímetros para a ambulância, a fila no desastre, a palavra no abrigo. Tudo nascia da mesma atitude. E o apresentador concluiu com a voz serena: "O cotidiano do Brasil não funciona porque alguém se destaca. Ele funciona porque todos continuamente escolhem o papel de não se destacar. É assim que o apoio mútuo toma forma." Suas palavras se conectaram com o silêncio do início. A razão pela qual todos perderam a fala finalmente começava a ganhar contornos. O programa se aproximava do fim. Mas a atmosfera no estúdio era o oposto de uma conclusão relaxada. Todos estavam quietos, respirando como se escolhessem as palavras. Era um ar muito parecido com o do silêncio inicial. O apresentador, como se recordasse a primeira cena, começou a falar lentamente. "Quando vimos as primeiras imagens, por que nós perdemos a fala?" Ninguém conseguiu responder de imediato. Não foi porque era bonito. Nem porque era gentil. Nem porque havia ordem. Tudo isso era de fato impressionante, mas não era o suficiente para explicar o silêncio. O apresentador continuou: "Não foi porque o Brasil é especial. Foi porque fomos confrontados com uma pergunta que desafia tudo na nossa própria sociedade. Por que ceder um passo no cruzamento? Por que abrir um corredor de centímetros para uma ambulância? Por que não furar a fila em meio a um desastre?
Por que oferecer uma gentileza sem esperar nada em troca? Todas essas perguntas levam a uma única questão: em nome de quem você está agindo agora? A tela começou a exibir novamente, em sobreposição, as imagens anteriores. A multidão na avenida, o corredor para a ambulância, a fila no abrigo, as costas do vendedor de cocô ajudando os turistas, o gerente Fernando guiando seus funcionários para a segurança. Nenhuma cena era espetacular. Nenhuma daquelas ações foi feita para receber aplausos. Mas todas tinham algo em comum: a sensação de que se eu recuar um pouco, alguém poderá avançar. A escolha de que, se eu não me destacar, o todo se mantém. O apresentador, por fim, disse: no Brasil, agir em prol de outra pessoa é tratado como algo normal, antes mesmo de ser elogiado como uma virtude. É por isso que ninguém se considera especial por fazê-lo. Foi nesse momento que a expressão da plateia finalmente se suavizou. Compreender não era concordar, mas o instante em que as peças se encaixam. O ar ficou mais leve. O espectador norte-americano, que antes havia criticado com tanta veemência, estava de cabeça baixa em silêncio. Mas seu silêncio não era de rejeição. Era, assim como o primeiro silêncio de todos, um tempo para pensar. Antes de encerrar o programa, o apresentador acrescentou mais uma coisa: não precisamos idealizar o Brasil. Nenhum país é perfeito. Mas o que podemos dizer com certeza é que no Brasil, são as ações sem recompensa que sustentam, silenciosamente, a sociedade. Uma narração final sobrepôs as imagens. Se as pessoas do mundo inteiro, por um breve instante, cedessem um pouco de seu espaço e se lembrassem da existência do outro, talvez as nossas avenidas, as nossas estradas, e a própria sociedade, tomassem uma forma um pouco diferente. A tela escureceu lentamente. As luzes do estúdio se acenderam, e sem que ninguém começasse, os aplausos surgiram. Não foi um aplauso eufórico, mas um aplauso que se aproximava da reverência. O silêncio inicial não foi de surpresa, mas uma interrogação. E a quietude final foi a resposta para essa interrogação. O cotidiano do Brasil não é algo que se proclama em voz alta. Mas é por isso mesmo que ele toca tão fortemente o coração do mundo. A ação que não busca recompensa, que não deixa um nome, mas que sem dúvida apoia alguém, se repete todos os dias, em todos os